Boa tarde a todos que aqui estão, boa tarde a você que aí está assistindo, ou talvez no horário que você estiver assistindo, que você possa ter tido um bom dia, ou que possa estar tendo um bom dia, ou uma boa noite, que seja. Hoje eu quero falar para você e para quem aqui está presente, falar da vida eterna, mas falar também do amor de Deus por cada um de nós. Vou ler um versículo da palavra de Deus e ele contém três, como vamos dizer, eu vou discorrer, no mesmo versículo tem três, agora, como é que eu posso dizer? Tem três assuntos importantes para nós em apenas um versículo, que diz assim, Romanos 6:23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Primeiramente, Deus quando criou o homem e falou para Adão e Eva, dessa árvore não comereis, da ciência do bem e do mal, porque se comeres certamente se morrerá. Aí a gente sabe da história toda, aí vem Satanás, usando a serpente e tal, e aí Eva come do fruto. Desobedeceu, cometeu um pecado. E o que teria que acontecer agora? Pagar o pecado. E como é que se paga o pecado? Através da morte. Porque a Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte. Dali em diante, Deus instituiu um sacrifício, onde Adão pegava um cordeiro sem mancha, e esse cordeiro representava o Messias. Interessante que isso foi levado de geração em geração, era a maneira de expiar os pecados, mas mostrando sempre o Messias, o Salvador que viria. E até que então chega aquele grande dia para nós, para a humanidade, que Cristo vem e morre pelos nossos pecados. E o próprio João Batista, identifica Jesus como o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a morte do Filho de Deus nos traria o que diz a outra parte do versículo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado requer morte. E Cristo morreu por mim e por você. Cristo, nesse versículo, deixa claro que Cristo pagou aquilo que eu e você pagaríamos, a morte. Não essa morte que a maioria hoje morre, mas a segunda morte, a morte eterna. E o interessante é que Jesus fazendo isso para mim e para você, e para toda a humanidade, nos livrou da morte eterna. Mas o mais importante de tudo, além do dom gratuito de Deus e a vida eterna, mas diz que por Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, quer você escapar da morte eterna? Jesus já fez o seu trabalho. Jesus morreu por mim e por você. Quer você se libertar do pecado? Jesus fez isso na cruz do Calvário. Mas o interessante, para que eu e você possamos gozar da vida eterna, só poderemos gozar por intermédio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Não existe outra maneira de você alcançar a salvação. Não existe nenhuma. Não existe obra nenhuma que você faça que vai alcançar a salvação. Não existe nenhum outro meio qualquer de salvação. A única maneira para você alcançar a salvação é aceitar Jesus como Cristo, como seu Salvador. Irmãos, Cristo não morreu em vão. Cristo não morreu de balde. Cristo morreu para que salvasse você e a mim. Irmãos, tenha isso em mente. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.